Há 5 anos atrás, no outono do último ano do ensino fundamental, nosso protagonista parou de ir à escola por causa do bullying. Ele havia perdido toda a esperança em seu futuro e viveu recluso em seu quarto até que um determinado dia, uma loira com grandes opais aparece em sua frente, dizendo que depois de uma avaliação muito cuidadosa, decidiram o reencarnar. E nesse novo mundo, a magia é absoluta, então ela vai dar a ele uma habilidade bem apelona para facilitar sua vida. Então o nosso protagonista percebeu que havia morrido em seu quarto. Ele ficava o dia todo vidrado em animes e jogos, e quando percebia, já estava dormindo. Então ele resolve que irá aproveitar essa nova oportunidade, levando uma vida pacífica, e vai usar essa habilidade apelona que recebeu para ter uma vida fácil. Galera, brigadão pelos 2.200 inscritos, vamos rumo aos 5.000. E se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like e bora pro vídeo. Assim que ele acordou, percebeu que havia reencarnado como um recém-nascido, e ao seu redor estavam seus pais, muito felizes, admirando como ele era lindo e agradecendo por ele ter nascido muito saudável. Além disso, a marca real que estava no lado esquerdo do seu peito afirmava que ele era filho dos dois. O Baby Prota ficou bem contente porque havia nascido em uma família real e já estava pensando que se ele fosse lá pelo 8º filho ou qualquer coisa assim, ele ia poder ficar bem de boa tendo aquela vida sossegada que era o que ele tanto queria. O rei pede para que um mago faça uma avaliação mágica em seu filho. Ele imagina que por ele ser filho dele com a princesa da luz, que derrotou o rei demônio, tem certeza que seu filho irá passar do nível 50. Mas, para surpresa de todos, o dispositivo mágico mostrou o valor de 0,2. E além disso, como não apareceu nenhum elemento, ele só poderia usar a magia de barreira. O rei fica se perguntando como que uma coisa tosca como essa pode ter nascido dele e da princesa da luz. Mas a maior preocupação dele é o rebuliço que os seus súditos vão fazer quando souberem que o seu filho não tem poder mágico algum. E o rei e a rainha, como exemplo de ótimos pais, rapidamente combinam em dizer que o príncipe Reinhard morreu em seu nascimento. E sem demora, o rei ordena para que um dos seus subordinados descartem a criança numa floresta longe dali. O Baby Prota começa a ficar desesperado porque mal reencarnou e já vai morrer. Quem entra em pânico também é a deusa que o reencarnou, pois ela havia dado a ele uma habilidade bem apelona, mas ninguém percebeu, porque os dispositivos de medir mana daquele local só mostram 2 dígitos, e além disso, ela esqueceu de dar um elemento mágico para ele. Nisso, a outra deusa que estava ali do lado ouvindo tudo isso, perguntou que nível que ela havia dado para ele, e ela na maior naturalidade diz que deu nível 1002. E é isso aí, galera, mais um Isekai que o Prota é mega apelão. Abandonado na floresta, o Baby Prota fica desesperado porque ele não consegue se mexer, afinal de contas é um recém-nascido. Mas ele se lembra que pode utilizar a magia de barreira, e então ele se concentra e imagina uma forma cúbica e transparente, e instantes depois surge uma barreira com essas propriedades. E ele se espanta porque a magia é muito fácil de usar. Aí ele fica brincando com a sua magia, muda a barreira de tamanho, muda de cor, muda de forma. Ele vê que é só imaginar que a barreira, um monte de barreiras cúbicas, e ataca a raposa com todas elas, mas o monstro não sofre nenhum dano. O Baby Prota pensa que precisa de alguma coisa maior, então ele pega as suas barreiras e as envolve em algumas árvores que estavam por ali, da mesma maneira que havia feito com ele, e tira todas essas árvores do chão e as arremessa contra a raposa. Dessa vez ela sentiu a pancada, mas o monstro insiste e se levanta novamente, e vendo que não era suficiente, o Protinha procura por alguma coisa maior ainda, então ele pega um monte de terra que estava por ali, mas parecia uma ilha, e quando ele ia jogar em cima da raposa, ela diz que se rende. No começo ele não entende de onde veio aquela voz, mas quando ele se aproxima mais um pouquinho com aquele monte de terra, aí ele percebe que essa voz vinha da raposa. E com as orelhas bem baixinhas, a raposa diz que pensou em comê-lo para reabastecer a sua mana, mas não imaginou que ele era tão forte. O Protinha tenta falar alguma coisa, mas a voz dele não sai. Aí ele tem uma big de uma ideia, que é criar uma barreira que transforma pensamentos em som, e após colocar essa barreira na sua garganta, voilá, ele consegue falar. Galera, só eu que tô vendo algumas leves semelhanças com o anime do Mesh? Então os dois começam a conversar e a raposa pergunta quem raios ele é, porque ele aparenta ser um humano recém-nascido. E quando ele ia falar que o seu nome era Reinhard, ele percebe que esse nome é muito longo e decide se apresentar como Haruto, e diz que nasceu em um certo reino, mas foi abandonado por ter um baixo nível de mana. E quando a raposa ouve isso, ela fica impressionada, porque a mana que sente emanar dele excede todos os limites humanos, e bem apavorada, ela diz que ele só pode ser a reencarnação do Rei Demônio. Ele aproveita essa oportunidade e diz que sim, ele é o Rei Demônio, e por incrível que pareça, ela acreditou nisso muito fácil. Aí do nada a raposa se deita igual o cachorro querendo carinho da barriga e diz que já aceitou a derrota e agora ele pode matá-la. Ele diz que não vai fazer nada disso, é só ela não atacar ele novamente. E a raposa se levanta bem orgulhosona e diz que jura protegê-lo pelo seu nome, o Fenrir de Fogo. O Harutinho concorda e manda um até mais Frey e vai indo embora. O Fenrir fica pensando na sorte que teve porque estava passando por ali sem pretensão alguma,
Então ela chama o Harutinho de mestre e diz que além dele ter poupado a sua vida, a deu outro nome, e com isso o pacto entre eles foi firmado e ela será devota dele para sempre. Mas ele diz que não deu outro nome não, ele só encurtou o nome dela e não pretendia firmar contrato nenhum. Nesse instante o pequeno Harutinho começa a cair em câmera lenta e quase desmaia. Frei fica muito preocupado e pergunta para ele o que aconteceu. O pequeno prota, quase desmaiando, diz que quer o paz. Frei entende que ele está falando de leite materno e ela diz que fará o que for necessário para o seu mestre. Então aquela enorme raposa assume uma forma humana. O pequeno Baby, ao ver aquela mulher toda peladona, morre de vergonha e conjura uma magia de barreira e faz com que essa magia se transforme em roupas para ela. Ele acaba fazendo com que ela utilize uma roupa de couro preta bem apertada, e nesse instante ele percebe que tinha deixado ela mais totosa ainda. E na sequência Frei começa a se despir. O Baby pergunta que doideira que ela tá fazendo. E a brilhante ideia dela é copular com ele para que ela possa produzir o leite. Caralho, isso é tapada, velho. E enquanto ela se desculpava pela ideia genial, ela percebe que alguém estava se aproximando e logo de cara ela já pergunta se quer que mate essa pessoa, mas o Baby diz que não, vamos tentar conversar primeiro. E para que conseguisse se comunicar com Frei sem que essa pessoa que se aproximava percebesse, ele cria com a sua magia de barreira uma espécie de telefone. A pessoa misteriosa se aproxima e diz que veio pegar essa criança pois ele é filho de um parente e foi abandonado por certos motivos, mas ele veio salvá-lo. Frei de imediato nega, faz uma pose super orgulhosa e diz que ele acabou de se tornar o seu mestre e ela irá o proteger. Mas em momento algum o Harutinho disse que havia se tornado mestre dela. Frei diz que não tem como entender os humanos, porque primeiro abandonam uma criança, depois a querem de volta. O homem misterioso diz que os humanos têm uma coisa que se chama compaixão, e além disso ele pensou que a criança estaria com fome e ele trouxe junto leite materno. Harutinho chega a esbugalhar o zóio falando pra Frei pegar aquele leite, que ele tá desesperado. Mas pro desespero do Baby Prota, Frei começa a viajar, dizendo que o cara ali fez tudo isso de caso pensado só porque ela não pode dar leite. Ele insiste dizendo que não quer nem saber disso, apenas acha que ela não tem a capacidade de criar um bebê humano. Ela aponta o dedo para ele e pergunta por que raios ele se importa tanto com essa criança. O sujeito conta que é uma história pessoal. A sua esposa certa vez engravidou, mas essa criança acabou não vendo a luz do dia. E aquele bebê ali foi descartado porque não tinha potencial. Mas isso não importa, porque toda criança que vem ao mundo merece viver. E após uma enorme choradeira da tapada, o sujeito percebe que ela realmente tem boas intenções com a criança e resolve fazer um trato com ela. Se ela quer tanto a criança como um mestre, ele pode contratá-la como sua serva. Frei percebe que é a melhor proposta que poderia ter e resolve aceitar o trato. Os dois destroem o cesto que estava a criança, assim como todas as suas vestimentas, para que não fique vestígio algum de onde essa criança veio. E 9 anos se passaram. Haruto ficou seguro todo esse tempo devido aos cuidados do seu pai adotivo, o Marquês Gold. Haruto pretendia ir embora logo depois de desmamar, no entanto acabou ficando mais tempo devido à gentileza e o conforto que ele sentia ao lado daquela nova família. Mas se for para citar um problema, seria o fato da sua irmã mais nova Charlotte não gostar dele. Haruto fica muito enciumado porque a sua irmãzinha é muito apegada a Frei. Enquanto Haruto fica assistindo da janela sua irmã brincar com Frei, sua mãe aparece e diz para que ele não fique triste. Ela acha que Charlotte apenas fica sem graça perto dele porque eles têm quase a mesma idade. Sua irmã compara como Charlotte se dá bem com Frei, dizendo que isso acontece porque as duas são garotas. E o prota começa a ficar desesperado pensando que a sua irmãzinha havia notado a verdade, que ele é um tiozão de quase 30 anos. Aí viajou forte, hein, prota? Sua mãe dá a ideia de por que ele não dá algum presente para Charlotte, para que os dois possam se aproximar mais. E além disso, ele é o herdeiro de todo aquele castelo, então ele deve sair um pouco desse quarto. E nessa parte pegou no pé dele porque tudo que ele queria é justamente ter uma vida totalmente reclusa. Um tempo depois, Haruto está no seu quarto pensando que queria ser independente e a melhor maneira de fazer isso era sair dali. Mas se ele sair, Frei irá atrás dele. E aí que Charlotte não vai gostar dele mesmo. E se ele disser que não quer levar Frei junto, é capaz que ela faça alguma idiotice. Nesses 9 anos, para ele poder ir embora, ele acabou aperfeiçoando muito a sua magia de barreira e criou uma cópia de si mesmo, mas ele não conseguiu a deixar autônoma. De repente, o seu pai bate à porta chamando por ele. A partir desse dia, ele pretende lhe ensinar a usar espada, já que ele não possui afinidade alguma com magia. Mas o bicho é muito cozido que já acha ruim, porque ele quer ficar no quarto, quer ficar de boa o dia inteiro. O seu pai até pergunta se por acaso ele tem interesse em alguma outra coisa. Ele até tenta dar uma desperta, dizendo que ele tem interesse em magia antiga. E nesse caso, seu pai até acredita que todo esse tempo que ele ficou trancado no quarto, ele ficou pesquisando sobre esse assunto. E Haruto, achando que a conversa já estava encerrada, ele vai saindo bem de boa, dizendo que vai estudar, mas seu pai já fala:
vamos ver se você não tem afinidade com esgrima primeiro. O Miguel do Haruto não deu certo, então ele vai ter que fazer esse teste com seu velho. Haruto pensa como vai acertar o seu pai. Ele é um guerreiro experiente e é conhecido como martelo de guerra estremecedor. Harutinho pode até ser cozido, mas não é bobo. Ele não quer sentir dor, então ele envolve o seu corpo com a sua magia de barreira. E do nada o moleque pula pra atacar o velho. O guerreirão experiente arregala os olhos e desvia da espadada. Não quis tancar de jeito nenhum. Haruto havia esquecido de colocar barreira na sua espada, então quando ela se choca com o chão, despedaça e abre um buraco no lugar. Agora é a vez do seu pai, que diz para que Haruto tente desviar. Se ele vê que vai acertá-lo, ele vai parar o ataque. Aí o guerreirão vai com tudo e Haruto desvia no último momento, porque ele percebeu que o seu pai não ia parar o ataque. Pelo contrário, ele foi com tudo. O pai de Haruto para, o encara e diz que não tinha como ele desviar disso se ele não fosse pelo menos nível 30. Até esse momento da sua vida, Haruto não sabe que possui um poder gigantesco, mas após esse pequeno combate com seu pai, ele teve a certeza que realmente tem algo estranho com ele. Teve uma época que Haruto suspeitou que ele era muito forte, então ele utilizou a sua magia de barreira e construiu um cristal de mídia, que é o cristal que serve para medir a quantidade de mana. Só que ele fez esse cristal e criou de uma maneira que ele mostrasse 3 dígitos, assim o cristal marcou 002. Depois que ele fez esse teste, ele percebeu que isso realmente era idiotice, porque de acordo com os magos mais poderosos, o valor mais alto que um humano pode ter é 77. Então ele decidiu aceitar que realmente ele tem 2 de mana. Ele percebeu que a falta do elemento mágico permitiu que ele evoluísse muito a sua magia de barreira e a deixou muito eficiente. E a partir desse dia, ele acreditou que aquela habilidade apelona que a deusa falou é a sua habilidade de barreira. Após o pequeno combate, seu pai chegou à conclusão que o que ele presenciou poderia ter sido um despertar inconsciente. Ele diz para Haruto que os movimentos dele ainda são amadores, mas que se ele treinar todo dia pode se tornar um espadachim de primeira. E todo esse tempo Charlotte ficou escondidinha observando os dois treinando. E mais à noite, Gold está falando com a sua esposa sobre o treinamento que ele teve com Haruto hoje. Ele diz que talvez o seu filho seja a reencarnação de um demônio. A esposa de Gold começou a se exaltar, mas ele diz para que ela fique em silêncio, pois, de acordo com relatos secretos da família real, alguém teve um caso com um demônio. E mesmo que seja algo muito raro, pode ser que nasçam crianças com traços demoníacos. Mas, pela conclusão dos dois, não é possível que Haruto seja um demônio, pois ele não possui nem chifres nem rabo. No entanto, dizem que a marca real possui poderes ainda desconhecidos. E o segredo do porquê a demônia Frey mostra tanto respeito por ele pode ter relação com isso. Mas no final das contas, os pais de Haruto acreditam que ele não é nenhum tipo de demônio. E independente do que aconteça, eles irão fazê-lo feliz. E a pequena Charlotte, que fazia de conta que estava dormindo, ouviu tudo aquilo. E em seus pensamentos, ela afirma que não tem como seu irmão ser um demônio. E aqui chegamos ao fim do primeiro episódio desse anime da nova temporada, galera. Vai ficar legal, vai ser bom. Galera, se inscreve aqui no canal, curte nosso vídeo pra espalhar pra galera aí, viu? Gente, é um prazer ter vocês aqui comigo. Valeu!